No ano de 2018, eu criei a primeira HQ caseira com história e personagens 100% originais, após anos imitando HQs da Turma da Mônica e usando personagens de Toy Story. Que salada, hein? A história se chamava Light Canadians e, embora esse nome não faça sentido nenhum, esse foi o pontapé inicial para a futura série Light Creatures, uma série de quadrinhos caseiras sobre drama adolescente e superpoderes. A sigla LK migrou de significado entre 2018 e 2019, de um nome nonsense para outro que representa a aura misteriosa dos personagens super-humanos. Os quadrinhos de LK quebravam os padrões de HQs no geral quando eram feitos na horizontal ao invés da vertical. A razão disso é que boa parte dos episódios foi feita em um bloco de notas gordo e médio. That's what she said. Tal bloco tinha meus desenhos e histórias em quadrinhos, competindo espaço, e fazer histórias na horizontal reduzia o número de folhas e aumentava o número de quadros. E mesmo parando de usar as folhas deste bloco de notas desde o episódio 7, eu mantive o padrão até o capítulo 13, para honrar meu estilo antigo de criar histórias. O primeiro capítulo se chama Antes, e ironicamente, ele foi feito depois do capítulo 10. Na verdade, os primeiros 5 capítulos foram feitos em 2020, enquanto os capítulos 7 a 10 são de 2019. Isso porque os capítulos originais foram feitos naquele bloco de notas, mas eu perdi o bloquinho na escola. Felizmente, eu tinha o capítulo 5 original em mãos. Mesmo assim, eu fui burro de perder esse capítulo também, dessa vez emprestando pro meu melhor amigo. Eu dei emprestado para um amigo meu e eu não sei, até hoje ele não me devolveu. Como eu queria gravar os episódios de LK, eu tive que refazer as 5 primeiras partes às pressas. E por isso que elas são tão diferentes dos episódios seguintes, que foram feitas com mais calma e capricho. Ainda falando sobre o bloco de notas, o sumiço dele me fez perder outras histórias de LK, como uma em que Michael e a Mika enfrentam a loira do banheiro e outra em que eles têm um lance na escola. Tá aí ó, que vocês perderam por minha culpa. Outras histórias perdidas falavam sobre como o Michael... Outras histórias perdidas falavam sobre como o Michael e a Emily se conheceram. Anos mais tarde eu refiz essa HQ, contando de forma mais aprofundada o romance entre os dois e o fim trágico da Emily. Como eu queria mostrar essa HQ, mas não dá. Porque eu perdi ela também. E adivinha como? Emprestando pra uma amiga logo antes de me mudar. JB do passado, por que você é tão imbecil? Bom, chega de se lamentar porque anos mais tarde bastante conteúdo sobre a série foi feito. Vou citar aqui o que foi feito. Spin-off da série chamado A Fórmula, episódio filler sobre o passado da Mika, projeto de animação sobre Mike e Emily, spin-off sobre Michael e Bill, adaptação da série para Google Docs, um spin-off bizarro sobre Mike e Emily mortos, um livro de informações sobre LK, desenhos, diversas reescritas. Bem, isso mostra que o universo da série é, no mínimo, grandinho. Apesar disso, não acho que tudo isso precise ser canonizado. Os personagens principais são Michael, Richard e Michelle, e eles são inspirados nos meus melhores amigos na época. No quesito design não é muito claro de onde eu tirei inspiração para eles, mas posso dizer que o Michael lembrava muito o Orochinho, e a Mika com essa franja meio emo veio de um videoclipe da banda Meg and Dia. O personagem Zack era inspirado em mim mesmo. O Sonic foi meio inspirado no Pantera Negra e o Bill é uma cópia descarada do Obito de Naruto. Falando em Naruto, esse anime foi a principal inspiração para os quadrinhos de LK. Isso fica muito óbvio quando os superpoderes lembram muito Rasengan, quando o episódio 10 tem partes que são claramente inspiradas na luta do Rock Lee contra o Gaara, quando o Zack possui um poder ocular igual o Byakugan, quando o Michael está literalmente vestindo um casaco da Katsuki, e claro, quando a Seito Okami era bastante inspirada na Katsuki. Além das referências óbvias, os personagens são semelhantes em algum aspecto com os de Naruto. Michael é tipo Sasuke, Ricky é tipo Naruto e a Mika
Coitada. É tipo a Sakura, só que ela também lembra bastante a Hinata. No entanto, cada personagem possui camadas de personalidade bem distintas, e apesar das semelhanças, eles não são iguais aos personagens de Naruto. Tirando o Bill, esse é paia. Eu era pré-adolescente quando fiz LK, e eu estava descobrindo os animes. Pra mim, Naruto era o máximo. E isso explica o porquê o tom da história muda bruscamente várias vezes. Quando eu refiz as primeiras partes, eu já queria fazer algo mais profundo e menos shonen. Por isso são mais calmos se comparados aos episódios 5 em diante. O episódio 3 parece bobinho à primeira vista, mas mostra a essência dos personagens, e isso é bem aconchegante. O episódio 4 mostra um trio de amigos se formando a partir de um evento traumático. O episódio 6 foi feito em 2022, e por isso os diálogos e interações são bem mais profundos. O resto dos episódios são bem mais aventurescos e genéricos, mas isso quebra quando no episódio 9 a história para falar sobre depressão no diálogo mais pesado da obra até agora. Bom, e isso não é à toa. O capítulo 9 era para ser só mais um episódio de ação, porém, algumas coisas me incomodavam. Eu só tinha 13 anos, mas eu já não aguentava mais. Eu era zoado na igreja e na escola, até mesmo pelos meus amigos e professores. Eu não queria assumir que eu gostava da minha melhor amiga, pois eu tinha medo de ela nunca mais falar comigo. Essa mesma amiga me tratava como lixo e começou a me excluir sem motivo nenhum. Em casa, eu desenhava e ouvia minhas músicas escondido, porque eu tinha medo dos meus pais descobrirem. Eu era muito inseguro para falar com qualquer pessoa da minha idade, e nessa época eu criei o hábito de me isolar. O meu maior refúgio era fazer quadrinhos. Mas no episódio 9 de LK eu não consegui mais esconder meus tormentos. Então eu comecei a escrever esse diálogo no meu caderno no meio da aula. Mas a professora descobriu, pegou o caderno e leu em voz alta na frente de todos os meus colegas. Naquele dia, eu só queria me esconder debaixo da terra. Oi, Mike. Posso ficar um pouco com você? Tanto faz. Então tá. Sabe, eu não entendo por que você parece estar sempre entediado, tão desanimado, tão triste. Eu não gosto de comentar sobre isso. Pode me contar, eu não vou expor pra ninguém. Sabe quando você perde alguém que ama muito e você ainda sofre de transtornos? Que transtornos? Transtornos depressivos. Sim, foi cientificamente comprovado que tenho depressão. Eu nunca choro, mas já fui de chorar. Tem vezes em que até penso em... Só que eu nunca tenho coragem de fazer isso, porque eu tenho a consciência de que tem pessoas que se importam comigo. Resumindo, problemas. Às vezes eu posso ser grosseiro com você, mas saiba que nunca é por mal. Eu nunca quero nada de mal pra você, entendeu? Tipo, você é uma das pessoas mais legais que conheci. Esse tipo de coisa, sinto que posso comentar com você. Obrigada. Mas posso te dar um conselho? Não deixa esse sentimento dominar sua vida. Por mais traumático que seja, isso só vai te fazer mal. Nunca é a melhor opção. Pois, como você disse, há pessoas que se importam com você. E a sua ausência pode gerar um abalo enorme na sua família e nos seus amigos. Então, tenta não alimentar esse sentimento de tristeza mais e mais. Vou tentar, mas então, valeu por ter feito eu me sentir melhor. De nada. Sempre que você quiser compartilhar algo comigo, pode compartilhar. Obrigado. Eu sei, muitos de vocês não gostam desse diálogo em LK. Eu entendo e compartilho desse sentimento. Mas essa é a história por trás dessa HQ. Então, a partir de hoje, tentem relevar.
Não só esse diálogo, mas também toda a fase mais imatura da série. O JBzinho precisava de um abraço, e só seus personagens podiam fazer isso, e mais ninguém. Bom, vamos aliviar o clima. A primeira temporada de LK fechou no capítulo 13, e em breve a série vai ter uma segunda temporada, com traços mais decentes e uma história mais madura, mesmo assim continuando a história exatamente de onde parou. Alguns personagens mudaram de design e até de nome. Por exemplo, a Mika, a partir do próximo episódio, vai se chamar Charlie, e o protagonista não será mais o Michael, e sim o Ricky. Enquanto isso, acompanhe meu canal para receber vídeos toda semana sobre histórias de jogos e histórias originais. Enfim, é isso.